Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e dá conferida lá na nossa patrocinadora Débora Fleck, personal trainer. Chama ela lá no Instagram que ela vai te explicar tudinho da consultoria esportiva dela, tá certo? Bom, o Grêmio está aí prestes a anunciar a contratação do centroavante Carlos Vinícius, brasileiro, que saiu muito cedo aqui do país. Foi base do Palmeiras, se não me engano. Né, e saiu muito cedo, foi para Portugal, fez relativo sucesso lá em clubes menores, e aí chegou no Benfica, e no Benfica ele teve o seu grande momento na carreira, só que isso já faz bastante tempo, né, acho que foi na temporada 18-19 talvez, né, onde ele foi artilheiro do campeonato português, chamou a atenção de muita gente na Europa e acabou indo para a Premier League, né, que é a nata do futebol hoje em dia. Foi lá para o Tottenham, e desde então ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum. Passou por Tottenham, passou pelo PSV da Holanda, teve no Galatasaray da Turquia, teve no Fulham, saiu, voltou, enfim. Em determinado momento da carreira ele pertenceu ao Napoli, mas nunca jogou no Napoli, né? Foi quando ele estava em Portugal, lá o Napoli comprou ele, depois acabou vendendo ele para o Benfica, que foi o maior valor pago. O Benfica pagou na época 17 milhões de euros pelo Carlos Vinícius. Né? Eu tenho uma teoria sobre esse tipo de contratação. Primeiro, a questão numérica. O Grêmio precisa e está atrás desse atacante. Né? O que a gente ficou sabendo, por exemplo, é que a saída do Arezzo acabou no final ali, por mais que tenha demorado, sendo facilitada até por valores abaixo do que o Grêmio queria, porque o Grêmio estava encaminhado já com outro centroavante para substituir o Arezzo no plantel. E, pelo visto, esse centroavante é o Carlos Vinícius. Eu não vou dizer assim que é uma má contratação, eu acho que é uma contratação, dependendo dos valores que vão surgir depois, valor de salário, etc., ela acaba sendo uma contratação até válida em questão de plantel. A gente está vendo aí, por exemplo, o Bright White sem um reserva imediato, está jogando até meio descontado com uma lesão no peito do pé, o que se diz aí. E o Carlos Vinícius, e a gente tem ali o André Henrique, o Jardiel, que é um cara da base, a princípio não vai ganhar muitas chances, então falta um outro cara de estofo. E o Carlos Vinícius também vai nos permitir, de repente, jogar até com os dois juntos, né? Um cara que realmente é um centroavante forte de presença de área, no caso dele, muito mais que o Arezzo. Né? Não dizendo se ele é melhor ou pior que o Arezzo, é questão de característica, né? Que vai poder permitir até jogar ali junto com o Bright White. E sobre o Carlos Vinícius, eu acho o seguinte, acho que é como eu coloquei na capa do vídeo. Qual o Carlos Vinícius que está vindo para o Grêmio? É o Carlos Vinícius do Benfica? É o Carlos Vinícius do Tottenham, do Fulham, do Galatasaray? Eu até ouvi uma teoria que foi do Diogo Rossi, e eu não lembro se foi no canal dele que ele falou isso, ou se foi lá no Futebol Alegria do Grêmio, que ele falou foi no Futebol Alegria do Grêmio, que ele falou que uma coisa que a gente sabe sobre o Carlos Vinícius é que ele fez escolhas erradas na carreira, e eu tenho que concordar mesmo com isso, porque ele sai de ser um destaque do Benfica, artilheiro do campeonato português, e vai para o Tottenham. E aí eu não vou criticar o cara por sair do Benfica para ir para o Tottenham, acho que até era o Mourinho na época. A questão é que ele vai para um time que tem como centroavante o Harry Kane, né? E aí é outro patamar de jogador, né? Então era meio óbvio que ele ia jogar muito pouco. Então eu não culpo ele por ele ter números baixos no Tottenham, porque ele não tinha muita oportunidade de jogar. O Harry Kane quase nunca se machuca, né? Ele até teve uma lesão no Tottenham, depois eu acho que o Carlos Vinícius já nem estava mais lá. Enfim, e aí depois disso, o Carlos Vinícius ele vai para o Fulham. E quando ele chega no Fulham, tem um cara lá, dono da posição, que até o Diogo Rossi nem falou, que é o Mitrovic, que agora é o centroavante do Al Hilal lá, né, que joga, que faz muito gol, centroavantaço, é muito superior ao Carlos Vinícius. Então era óbvio que o Carlos Vinícius não ia jogar. Depois que o Mitrovic sai, aí sim eu acho que o Carlos Vinícius perdeu uma oportunidade, porque chegou lá o Raul Jimenez, tinha o Rodrigo Muniz. Eu nem acho o Raul Jimenez esse super centroavante para a elite europeia, por exemplo.
Mas foram caras aí que acabaram fazendo muito mais do que ele, principalmente o Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz engoliu o Carlos Vinícius na posição. E ele sai do Fulham e vai por empréstimo para o Galatasaray. E chega no Galatasaray, também tem um dono da posição, que é o Icardi. Além do Icardi, ainda tinha outros jogadores lá, né? Enfim. Daí realmente fica difícil de tu defender essas escolhas. Ele foi sempre para lugares que já tinha alguém afirmado na posição e que ele ia ter pouco espaço, né? Então isso com certeza jogou contra na carreira do Carlos Vinícius para ele ter números melhores. Até o próprio Diogo fez esse levantamento também, né? A questão somou os minutos jogados com as participações em gol dele e aí dava um número muito bom. E é isso que a gente tem que se agarrar, de que ele vai chegar no Grêmio hoje, um cara que está acostumado a jogar num nível altíssimo na Europa, dentro de um nível altíssimo na Europa, né, de um nível de exigência muito alto, e que vai chegar aqui no Brasil com um nível de exigência um pouquinho mais baixo e talvez consiga ir bem. Dada a situação do Grêmio hoje de praticamente só ter o Bright White para a posição, eu contrataria, mas tudo dependendo dos valores. Eu não sei ainda qual salário que está vindo o Carlos Vinícius. Se for um salário na média do que o Arezzo ganhava, para substituir um salário pelo outro dentro da folha, aí beleza. Se for muito mais que o Arezzo, aí eu já acho que passa a ser uma aposta mais arriscada. Aposta mas daí já passa a ser uma aposta de risco bem maior. Agora é torcer para o Carlos Vinícius reencontrar o seu futebol, tá numa idade boa ainda, 30 anos, e torcer para que dê certo aqui com a camisa do Grêmio, tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Feito!